Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Pessoal, mais um aulão. Hoje eu quero tirar algumas dúvidas ou desmistificar algumas coisas que alguns profissionais falam por aí, que a peça vem com redemoinho e que eles têm que tirar a parte da frente para acertar o redemoinho da parte de trás. Gente, qualquer peça de boa qualidade não vem desenhado o redemoinho. Ela é freestyle, ela é livre estilo, freestyle, ela é livre, você que faz o teu redemoinho. Quando é uma peça barata de mal qualidade, aí algumas, Zezinho, não tem nenhuma que venha, tem, mas é uma peça já ultrapassada. Qualquer peça desenhada, qualquer peça desenvolvida, ela não tem o redemoinho, é a gente que faz. Vamos lá. Isso é uma peça, tá vendo onde ela foi enrolada e embalada, tá aqui. Quando eu molho isso, esse redemoinho desaparece. O que acontece? Toda peça de silicone, isso eu fui 5 vezes à China para ver e desenvolver. Toda peça que é fabricada, ela vem com esse velupe aqui na frente, com menos cabelo do que atrás. Quando eles vão fazer essa peça, eles começam com a camada mais grossa na parte de trás e na parte da frente vem afinando para que essa implantação, isso fique mais rente possível da frente, do frontal. Só que o cabeleireiro que quer que essa peça dure 1 ano, 2 anos e fala para o cliente, o frontal não é importante, o importante é o quanto dure. O que ele faz? Ele pega o molde e aí ele vem aqui, ó. Isso é super importante. Ele vem aqui e ele risca aqui. Deixa eu pegar um outro molde que acho que vai dar para ver melhor, que isso é transparente. Ele pega um molde que ele faz e ele faz isso aqui, ó. Risca e ele joga fora todo esse frontal, que é a coisa mais natural e mais importante da peça. Zezinho, mas por quê? Essa parte da frente tem só um nozinho. Fatalmente, ela vai cair primeiro do que a parte de trás. Você precisa ir cortando. Mas é a parte que te dá naturalidade. Gente, quem estiver gostando aí, teco na telinha, que a gente agradece a curtida de vocês. Isso é um aulão, tá? Para quem trabalha com prótese capilar há pouco tempo vai entender. Para você que é cliente vai entender o que acontece com a sua peça, que o frontal não fica bem. Não é a peça que é assim. Existem algumas peças que são assim, mas é o cabeleireiro que estraga para dizer para você que dura mais. E às vezes é mais importante na hora que você coloca essa peça de ter um visual para a primeira impressão ser um visual bonito e depois ela vai se desgastando, naturalmente ela vai ficar menos natural, mas a primeira impressão é que fica. Só que o cabeleireiro vem aqui, pega o lápis aqui, risca e joga fora tudo isso aqui. Essa daqui é a melhor parte da peça. Quando eu corto aqui, aqui já tem mais de um nó e aqui essa parte é a parte do silicone mais grossa. Na hora que eles vão fabricar, eles começam com o silicone aqui e o silicone que vai vindo para frente é menos grosso, a camada é mais fina, para que quando você coloca isso na cabeça fique chanfrado e fique mais reto com a pele, que não fique aquele tobogã. E aí vem o cabeleireiro e corta toda essa frente aqui e tira essa parte da peça. Zezinho, tem algumas peças que já vem assim, grossa, que é o que a gente vende menos. Ó, essa parte aqui o cabeleireiro tira em 90%. O cabeleireiro que não viajou, o cabeleireiro que acha o cabeleireiro que acha que já sabe tudo, o cabeleireiro que não tem essa empatia pelo cliente, ou diz assim, eu vou fazer com que dure tanto tempo, mas eu não estou preocupado com o bem-estar do cliente, eu não estou preocupado se vai ficar com um frontal bacana. Como eu vejo o cabeleireiro dizendo, que se preocupar com o frontal, você está usando uma prótese, você joga o cabelo para frente e tira esse frontal que tá aparecendo. Gente, na minha cabeça, a parte mais importante da prótese é o frontal. Quando você olha para alguém, ou é o tamanho do cabelo que identifica que você está usando uma prótese, ou é o frontal. Por exemplo, essa peça daqui, ela é super grossa. É a peça mais resistente de silicone, que é o que se vende mais no mercado e é a que eu menos vendo aqui. Quando eu faço isso,
Olha, o frontal é totalmente diferente daquela. Então isso é para o cara que quer que dure 1 ano, 2 anos, mas ele não pode chegar aqui e dizer, eu quero uma peça que dure e seja natural. Essa não vai ser natural, ela é para alguns tipos de penteado e tudo bem, Zezinho dá para usar sim, mas para aquele cara que não é tão exigente e ele vai usar o penteado de acordo com o que eu mando. Gente, teco na telinha, vamos curtindo isso aí, porque os aplausos de vocês é o que me faz fazer cada vez mais e dar conteúdo para vocês. Então não esquece de curtir, bater na telinha. Quem não seguir a gente ainda já segue, porque para a gente é super importante isso. Vamos lá. O que faz com isso? O cliente, ainda na segunda-feira, tem um cliente dizendo, eu gostei dessa peça porque ela é barata, e aí me mandou um monte de foto de ator americano com esse cabelo para trás, bem ralinho na frente. Eu disse para ele, a peça que você quer, no valor que você quer, não é possível fazer esse corte para usar para trás. Ela é para usar jogada para cobrir o frontal. Agora, eu tenho outras peças para fazer esse penteado. Porque eu não vendo a peça para o cara porque o cara quer essa peça. Eu tenho que saber qual é o penteado que ele vai usar. Porque se eu vender errado, ele vai dizer, eu fui no Zezinho e comprei uma peça que não era boa. Mas não é a peça que não é boa. A peça não dá para usar naquele penteado. E isso que vocês precisam entender, tanto você cabeleireiro que trabalha com prótese, como cliente. Não é só a peça, ainda é uma peça adequada para aquele penteado. Por exemplo, essa peça é a peça mais grossa de silicone que tem no mercado. Isso daqui, eu já fiz outras lives mostrando isso aqui para vocês, e vou mostrar e vou tirar aquele paradigma de que a peça tem que ter o redemoinho para a gente fazer, que eu prefiro cortar a peça na frente para acertar o redemoinho no meio da cabeça. Gente, isso é uma fantasia tão grande, mas tão grande, que chega a ser vergonhosa para quem trabalha com prótese capilar. Zezinho, mas você é o cara que se acha ou sabe de tudo. Gente, para mim ter essa convicção, eu fui 5 vezes à China, eu fui 10 fábricas, eu visitei 10 fábricas, para conhecer. Na época de vaga gorda, que só tinha eu faturando, eu cheguei a trazer junto com o meu sócio um dono de uma fábrica e um gerente para ficar 1 semana no Brasil com tradutor e tudo pago, para dizer aquilo que eu queria, qual que era o meu desejo do resultado numa prótese capilar. E hoje é o resultado que vocês têm aí para todo mundo trabalhar. Tem uma parcela da minha ousadia de eu correr atrás. Gente, dedinho na tela. Então é o seguinte, isso é aquela peça grossa que eu falei, e vou mostrar aqui para vocês verem. Onde começa o redemoinho, onde a cabeça começa a fazer a curvatura. Olha, eu posso colocar o redemoinho aqui em cima. Aonde começa a fazer a parte baixa da cabeça, onde começa a fazer a curvatura, eu desenho o redemoinho. É simples, você faz isso aqui, vem para um lado, vem para o outro. E você faz o redemoinho aonde você quiser. Pega-se o cabelo, ó, divide, uma parte para cá, uma parte para lá. Formou o redemoinho. Se eu quiser ele aqui embaixo, vou fazer aqui embaixo. A peça é livre. Essa daqui não dá para ver tanto porque ela tem muito cabelo. Se eu pegar aqui embaixo, vai ficar estranho porque ele vai ficar levantado, mas tem gente que usa. Ou seja, a peça é livre. Ela não vem determinado com o redemoinho. Somos nós que fazemos o redemoinho. Pouquíssimas peças vêm pronta. É o jeito que eu penteio que eu vou fazer esse redemoinho. A peça não vem pronta, seja ela qual for. Ou seja, não se engane e não se deixe enganar para o cabeleireiro que diz assim, eu vou tirar essa parte da frente porque eu preciso fazer o redemoinho aonde vai ficar melhor na sua cabeça. Desculpa, ele está te enganando, cortando a parte mais legal da peça para dizer que tem uma durabilidade maior, que é aquela parte chanfrada que vai dar menos altura.
para você não ficar com aquela saliência, aquele ponto escuro na cabeça. Olha isso aqui, ó. Isso é uma peça grossa, ó, tá vendo? Esse é um tipo de peça que não dá para usar o cabelo para trás, mas o cliente quer que usar assim, quer que fique natural. Para mim não fica natural. É uma peça para você usar, já expliquei isso em outra live, vou só dizer de novo, porque o cliente queria fazer um cabelo desse e usar o cabelo assim para trás, baixinho, com uma transparência gigantesca. Essa não é a peça para isso. Essa é uma peça para você usar assim. E é tranquilo, beleza? Silicone, tá? Vou mostrar um silicone mais fino. Silicone mais fino. Vai dar para mostrar melhor ainda esse redemoinho. Coloquei só uns pedacinhos aqui. Isso é na base da correria. Eu tenho um pouquíssimo tempo para fazer isso. É que me veio a ideia. Daqui a pouco alguém já bate aqui que o cliente já está aí embaixo esperando. Ó. Quanto menos cabelo tiver, melhor é o frontal e melhor é o redemoinho. Ó, olha a diferença daquilo que eu falo, gente, teco na telinha. Menos cabelo, mais natural, gente, põe isso na cabeça. E aí vai ter cliente que vai gostar dessa naturalidade e cliente que gosta de um monte de cabelo. Se um cliente chega aqui, ele quer usar o cabelo para trás, eu vou, e ele não quer, já é um senhor de 70 anos, 65, 70 anos, e ele quer usar um cabelo assim, e se eu estou falando que aquela peça não é ideal para fazer o cabelo assim, gente, eu sou especialista. Eu trabalho com isso há 26 anos. Não dá para discutir e dizer que vai. Até você pode discutir, mas eu não sou obrigado a fazer uma coisa que você vai me dar dor de cabeça a vida inteira dizendo, eu fui lá e o cara me vendeu a peça errada. Se eu estou dizendo para você que aquela peça não funciona para você usar o cabelo assim, cara, eu estudei para isso. Eu fui 36 vezes aos Estados Unidos para me especializar. Eu fui 5 vezes à China em 3 anos, gastando 10, 15 mil cada vez que eu viajo. Para quê? Para eu falar para você uma coisa que eu não sei, que eu não tenho convicção? Gente, teco na telinha, quero ver essa telinha cheia de coração, porque isso daqui ninguém fala para vocês. Isso aqui é uma aula que você não vai encontrar em curso nenhum. É aqui, é desabafo de ver as pessoas vendendo, sem convicção, vendendo e entrando na mente do cliente, fazendo uma lavagem cerebral, que aquilo é a coisa que tem de melhor. E ninguém é obrigado a saber que isso não é o melhor que tem no mercado. Se o cara chega assim e diz assim, eu quero pentear o cabelo para trás, para mim, gente, o frontal é tudo. Para mim é tudo. Porque é isso que não me dá a sensação de prótese. Olha isso aqui, ó. Isso me dá a sensação do como se tivesse um cabelo nascido na cabeça. Se o cara quer usar o cabelo assim, ele precisa adquirir uma peça dessa. Teco na telinha, gente. Agora, se o cara vai usar o cabelo assim, e aí tá certo, essa peça não é a correta, ela pode ter mais volume. O porquê disso? Porque eu estou escondendo o frontal. É o que eu falo para o cliente. Você mora num sítio, quer comprar um carro com teto solar, tem um monte de poeira, você nunca vai abrir o teto solar. Mas por que você precisa de uma peça dessa? Zezinho, porque eu posso pagar no livro para durabilidade. Seja bem-vindo ao mundo do Zezinho. Seja bem-vindo ao mundo do Zezinho. Esse é o meu mundo. Mas eu também posso entrar no seu mundo e te vender uma peça que não seja tão natural, e eu vou te explicar qual é o penteado que vai ficar bom. Mas não é você que vai dizer para mim qual é o penteado que vai ficar bom, porque eu estudei para isso. E a minha obrigação é te orientar. Cabe você aceitar ou não. Se você não aceitar, você pode buscar uma opinião de um outro profissional. E aí você compara as duas opiniões e compara qual é a verdade. E isso é muito legal. Gente, mete o dedo na telinha. Vamos lá, isso é coisa que você não vê em lugar nenhum. Vamos lá.
Isso daqui, por exemplo, é uma peça de silicone de uma densidade baixa com a naturalidade incrível. Tem gente que acha que silicone não dá naturalidade. Dá naturalidade sim. É o tipo de silicone que você usa quando a pessoa quer durabilidade e não estar errado em você vender um silicone mais grosso para o cliente que quer durabilidade. O que você tem que orientar ele, que nem todos os tipos de penteado vai ficar bom naquela peça. E ele precisa entender isso. E se ele não entender e quiser usar do jeito dele, você fez a sua parte. E isso é super importante, que você tenha um bom curso, tenha um bom mentor e fuja daquelas pessoas que dizem assim, gente, por que se preocupar com frontal? Frontal não é importante. Gente, olha isso aí. Claro que frontal é importante, pelo amor de Deus. Quem quer sair na rua sendo chamado de peruca? Olha o Zezinho aqui, olha isso aqui, ó. O bacana de você usar uma prótese é quando todo mundo diz, cara, a tua não parece, cara, você fez implante, porra, esse é o maior elogio que alguém pode ter. Não tá usando, se ele está usando peruca, ó lá o peruquinha. Tem gente que não fala na frente, mas fica tirando sarro por trás, beleza? De novo, é um silicone com menos densidade e vou mostrar a parte de trás para vocês. Vou baixar aqui. Ó, de novo, aonde eu quiser fazer este redemoinho, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu sempre vou respeitar aonde começa a curvatura da cabeça para baixo. Acho que eu tenho que levantar um pouquinho mais para vocês verem. Isso, agora sim. E aí eu faço essa divisão, eu pego metade do cabelo para um lado, metade do cabelo para o outro, põe para baixo, e eu tenho o redemoinho. Isso a gente faz, a fábrica raramente, a não ser quando você compra de um fornecedor e de outro, tem alguns que fazem o negócio que até a peça vem com a roda preta, mas aí se você errar aquilo ali, o cabelo não tem um movimento de ser livre estilo, freestyle, é livre, você faz aonde você quiser o redemoinho. Quanto mais transparente for a peça, quanto menos densidade tiver, mais visibilidade do redemoinho. É você divide assim, cuidado para não deixar isso assim, metade do cabelo para um lado, metade para o outro, para baixo, fiz o redemoinho. Se eu quiser mais fechado, eu venho aqui, ainda dou uma balançadinha aqui, e isso eu tenho isto, ó, metade do cabelo para um lado, metade para o outro, e eu determino onde eu quero o meu redemoinho, ó. Ó, aqui está sem nenhum produto. Quando você passa um produto, ele fica mais desenhadinho. Então o redemoinho eu faço, e o que o pessoal tira na prótese de silicone, a grande maioria, ou na tela, eles tiram essa parte aqui, ó, que dá essa coisa quase reta, que não fica aquele tobogã entre a pele e o outro. Eles tiram porque essa parte aqui, qual que é a verdade, Zé? Ela vai cair primeiro, mas eu quero que a primeira impressão do cliente seja melhor. É quando ele chega junto às pessoas olham de cara se parece prótese ou não. Depois as pessoas se acostumam e nem olham mais. Quando eu corto isso aqui atrás, não é a frente do cabelo. Já começa a ser a implantação que o cabelo vai para trás. Então eu, Zezinho, gente, teco na telinha aí, por favor, vamos chegar a 2.000 likes aí, por favor. Ajuda o Zé, porque a gente, isso aqui, esses coraçãozinhos são igual aplauso. Quando a gente vê um monte de coração subindo na tela, a gente fica animado. Se bem que aqui nessas lives não tem rosinha, não tem chapéu, não tem nada, porque eu sou um profissional e não faço live para ganhar dinheiro na live, mas se quiser também aceito. Mas o coração, que não custa nada, é só você dizendo, estou tendo um conteúdo de graça, que quase não vi em lugar nenhum, é só descer o dedinho aí, não custa nada. E quem não seguiu a gente começa a seguir, aí, beleza, assim eu gosto, fico feliz pra caramba. Gente, ó, baixa densidade eu consigo ter um cabelo para trás. Baixa densidade eu consigo levantar um topete, levantar um topetinho, sem medo, que apareça que eu estou usando prótese. Precisa entender
naturalidade não está ligado à quantidade de cabelo e durabilidade. Sempre assim, menos é mais. Menos cabelo, mais natural. Mais cabelo, menos natural, mais durabilidade. E aí ela só me limita a alguns penteados. Se eu me incomodar com a faixa preta, eu vou usar menos cabelo. Se eu não me incomodar, cara, seja feliz do jeito que você gosta. Agora, o cabeleireiro precisa orientar o cliente, porque tem gente vendendo peça pra caramba, mas não retém o cliente. O cliente compra uma vez, serve de chacota, vai procurar outro, que é o que a gente recebe aqui, um monte de gente que vem de outro lugar. É mais fácil eu manter o cliente que veio e ele ter recompra, do que eu vender o que eu tenho, não o que eu acredito, e o cara não voltar para fazer a recompra. Aí isso é chato. Teco na telinha, gente, vamos lá. Então eu prefiro vender a coisa certa, para ter esse cliente por muitos anos, como eu tenho, do que vender só pensando no boleto que eu tenho que pagar amanhã. Isso eu não faço. E tem gente que se chateia comigo, ah, você só vende para um padrão X de financeiro. Não é, gente. Eu faço por amor, eu não sou comerciante. Lógico que até gente que faz amor cobra. Não tem essa, não tem coisa de graça. Mas a minha satisfação é maior de ver o cliente feliz do que pegar o dinheiro dele. Quando eu digo para o cara, eu quero te ver mais feliz, quero te ver feliz e não quero o teu dinheiro. Para mim é uma convicção de vida. E quantos clientes eu digo, cara, o que você quer eu não consigo te atender. Vê se você acha em outro lugar. Mas se eu não acreditar, eu não consigo vender. Eu não consigo vender. Se eu não tiver uma peça, quando eu estou parando de postar muitas vezes, é porque eu não estou tendo o resultado que me agrada. Então eu não vou postar uma coisa que o cliente pediu e eu cedi, que não ficou legal, não condiz com a minha convicção, beleza? Isso é peça de silicone e com uma densidade baixa, aonde o objetivo dessa live é dizer que o redemoinho somos nós que fazemos. E quando você compra uma peça de silicone e aquilo fica grosso, observa quando o cara vai tirar o molde, se ele tirar na tua frente. Ele vai cortar uns 2 dedos da frente, que é a parte que é feita com a maior naturalidade. E o cara corta dizendo que aquela parte ali, ela veio para ser cortada porque ele acha mais importante acertar o redemoinho do cliente do que o frontal. Aí eu pergunto, você anda de costa ou você anda de frente? Você tira foto de costa ou você tira foto de frente? Você tira foto de frente. As pessoas conversam olhando nos seus olhos e olhando no seu cabelo. Então, a parte mais importante da prótese é o frontal. Gente, eu estou há 26 anos batendo nessa tecla. O meu maior orgulho é quando as pessoas dizem, mas você não usa. É para isso que a gente estuda, é para isso. Aí tem, lógico, tem um comerciante que só está pensando em dinheiro, e tem gente que vai porque eu posso fazer um curso de marketing e chegar e entrar na cabeça do cliente e convencer o cliente, sim, até ele conhecer outro que faz melhor. Aperfeiçoamento, gente, é tudo. E a gente tem que saber que evolui. Você não vai comprar um carro básico e vai querer que ele ande com a mesma velocidade de um carro top, ou que ele tenha os mesmos opcionais de conforto. Então precisa entender isso, tanto você cabeleireiro. Hoje eu tive uma pergunta de uma aluna. O cliente mandou para ela: as suas peças são Remi-Hair, são peças com as cutículas seladas naturalmente, peças com a cutícula selada artificialmente, o frontal dela é invisível. Eu disse, cara, esse cara está querendo um milagre que talvez não exista na prótese capilar. E se você não tem isso que ele está pedindo, não venda, porque esse cliente vai te dar problema. Ah, eu não quero ir na avaliação presencial enquanto eu não tirar essas dúvidas. Gente, a gente pode ficar 10 anos falando no WhatsApp, chamada de vídeo. Nada melhor do que você marcar uma avaliação. A avaliação presencial ela é gratuita aqui na nossa clínica. E aqui eu te faço uma demonstração com 5, 6 peças para você chegar à sua conclusão. Só eu falar não adianta, você precisa ver. Gente, teco na telinha, isso é super importante. Você precisa ver pessoalmente. Você precisa ver pessoalmente para tirar suas dúvidas. E você não é obrigado a comprar comigo. Mas você precisa ter um parâmetro para chegar no outro e saber se o outro está falando a verdade ou está te enganando. E vice-versa.
Mas você precisa ver. Não adianta ficar com 200 fantasias, agora tem uma mania desgraçada de entrar no chat lá da inteligência artificial e fazer um monte de perguntas e vem umas coisas que aquilo tecnicamente para tu não importa. O que importa é o que você vê. O cabelo é Remy Hair. O que é Remy Hair para você? Alguém sabe o que é Remy Hair? Você acha que um cliente vai saber o que é Remy Hair? Essa pesquisa, e o que é Remy Hair? Um cabelo menos desidratado. Ele vai ter um brilho diferente, vai ter uma emoliência diferente, sim. Na primeira tonalização que você der, ele volta a ficar de novo. Teco na telinha, gente. Eu já fui à China e já mandei fazer peça com cabelo virgem. Mano, falei, estourei no norte, cara. Agora eu vou ter peça com cabelo virgem. Passava assim a mão no cabelo, o cabelo ia para trás e voltava. Parecia cabelo nascido na cabeça. Falei, cacete, velho. Achei. Na primeira tonalização, o infeliz ficou igualzinho à prótese desidratada. Porque foi uma química. É igual um cabelo tingido. Zoou tudo de novo. Ou seja, gente, o que vocês imaginarem eu já tentei. Não existe milagre, existe bom produto. Existe você olhar com seus olhos e dizer, Zé, eu quero isso aqui. Quantos caras chegam aqui para comprar uma 4K e eu convenço ele a levar uma semi-HD? Porque aquilo que ele está imaginando, ele não vai dar conta. E às vezes o penteado que ele quer fazer não é o penteado que aquela peça vai suprir. Eu digo assim, gente, vocês vão andar com uma Ferrari a 300 por hora numa Marginal Pinheiro cheia de buraco ou numa rua aqui? Não dá. E por que você precisa de uma Ferrari? Zé, porque eu posso, quero sair luxando, ok. Ela vai ter uma manutenção mais cara, ela tem no caso da prótese, uma durabilidade menor, mas o cara já entendeu e ele pode, e está tudo bem. O que você não pode é fazer o cara uma lavagem cerebral e dizer que o teu produto é legal, sabendo que aquilo não é legal para o cara, que não vai cumprir aquilo que ele, o cara, mas já vendi, e se amanhã ele, não sei o que, tem um contrato aqui que me livra de devolver dinheiro, e o cara já comprou uma. Eu penso diferente, cara, eu quero que você venha aqui há 10 anos, 20 anos, 30 anos como eu tenho cliente. Porém, se eu não conseguir corresponder à tua expectativa, eu vou dizer, cara, se eu não tenho o produto que você quer, dá uma olhada em outro lugar. Eu quero ver você feliz e não quero o teu dinheiro. É uma troca. Eu te faço feliz e você me sustenta bem. Para mim isso é o mais importante. Nós estamos trocando. Você me dá uma vida de qualidade e eu te dou autoestima. Para mim é uma troca perfeita. Mas eu nunca vou forçar uma venda. Eu faço a antivenda. Às vezes eu digo pro cara, eu acho legal você não comprar hoje, vai para casa, pensa, tira foto da simulação, e aí se isso te agradar, você volta amanhã que eu faço com prazer. Mas hoje você está em dúvida, eu prefiro que você não coloque. É muito raro alguém fazer isso, porque o cara pode sair daqui em outro lugar, mas se ele for em outro lugar e der problema em outro lugar, cara, é o outro lugar que vai ter problema, não sou eu. Eu quero ver o cara chegar aqui, encher os olhos de lágrima, e não peço para ninguém chorar, tá? Que virou mania agora de fazer uma peça, combinar com o cara fingir choro para engajamento. Não faço isso, já passei dessa idade. Mas enfim, não é o assunto. O assunto é naturalidade. Uma peça de tela, para você ver a mesma coisa, e o quanto isso muda em relação a redemoinho, em relação a peça certa para o penteado certo. Compra uma peça errada e você quer fazer o penteado que não cabe nela, fica horrível. Então na hora de comprar uma peça, ouça o cabeleireiro ou escolha bem o seu cabeleireiro para que ele te informe que não só porque você quer comprar e ele te venda, que ele te explique que este material ou essa densidade que você está comprando não é para fazer esse penteado. Se o cara disser que tudo que você quiser fazer dá para fazer, desconfie, não é verdade. Não é verdade. Ela tem uma limitação conforme o penteado que você quer fazer. Tem algumas peças top para isso e outras peças que não correspondem àquilo que você quer. Isso eu provo para você por A mais B. Por A mais B, Zezinho, tem umas peças que vem parecendo uma pata de camelo na frente.
Meu cliente, se eu colocar uma peça dele, ele manda tirar ele manda tirar na hora. Meu cliente está acostumado com o meu aprendizado, com as minhas viagens, que toda hora eu trago uma novidade, e ele frequenta aqui porque ele nunca vai estar na mesmice. Então assim, o que eu acho é, você pode não concordar, mas ninguém tem uma testa fechada, parecendo uma pata de camelo redonda. Todo mundo tem entradas, e quando eu tenho entrada, facilita na hora de eu fazer o penteado. Quando eu tenho entradas, se esse cabelo é redondo, vem desde aqui, na hora de eu fazer esse penteado, vira uma cuia aqui na cabeça. Quando eu tenho um cabelo assim, eu consigo dar cara de cabelo. Zezinho, a cabeça do boneco tá mais larga do que a simulação, porque essa é uma peça para fazer avaliação. Então eu tenho ela cortada para a cabeça de um humano que não tem essa testa dessa largura, certo? Então assim, gente, mais teco na telinha, chegamos 2.000, obrigado. De novo, vamos mostrar o tal do redemoinho, ó. Deixa eu levantar um pouco mais aqui, que eu acho que dá para ver melhor, isso. Peça de tela, isso é uma VIP Milênio. Se eu pentear aqui, ó, tá vendo? Vai tudo para trás. Se eu pentear aqui, quando eu penteio um cabelo assim, ele não tem redemoinho, certo? Ó, teco na telinha, gente, ó, não tem redemoinho, certo? Se eu penteio ele para frente para fazer um topete ou alguma coisa, eu preciso de um redemoinho. E aí, vamos lá, eu venho aqui, ó, faço isso, e aí dizendo de novo, aí vocês precisam depois dar uma olhada nessa live inteira, eu faço um racho, depois eu pego uma parte, outra parte e a parte para baixo. Quanto mais transparente, mais visível vai ficar o redemoinho. Beleza? Então o que eu queria dizer nessa live para vocês, que já tem gente já mandando mensagem que eu tenho que descer, é isso. O redemoinho somos nós que fazemos. Eu vi parar os coraçõezinhos saindo da tela, fico chateado. Aplauso, gente. Dedo na telinha, coraçãozinho, vamos lá. Tem 2.000 de like já, vamos chegar a 2,5. Ó, eu faço o redemoinho. Se eu quiser ele mais embaixo, eu tenho que imaginar que esse cabelo vai ficar mais alto, porque ele foi feito para ir para baixo. E se eu quiser pegar desde aqui, Zezinho, ok. Eu vou ficar com um volume estranho, porque o redemoinho começa a partir do momento que a cabeça começa a fazer a curvatura. Ó, não tem redemoinho perto da nuca, é aqui em cima. Eu posso até colocar o redemoinho onde eu quiser, mas ó, isso é feito por nós, não é feito pela fábrica. Quando eu vou fazer uma peça, desenvolver lá nos Estados Unidos ou aqui no Brasil com o meu importador, a gente pede, Zezinho, freestyle, livre estilo, porque eu posso colocar onde eu quiser, posso pentear para o lado que quiser. Zezinho, existe peça com a divisão só para o lado? Existe. Mas cara, se começa a cair o cabelo de um lado, eu quero colocar para o outro, não dá. Então prefira estilo livre. É a melhor forma para você pentear para qualquer lado que você quiser. Se eu quiser pentear para esse lado, ele vai. Se eu quiser pentear para esse lado, ele vem. Ou seja, livre estilo, você penteia para todos os lados. Zezinho, todas as peças têm o mesmo caimento? Não. Às vezes o bendito chinesinho implanta errado, está do lado errado, e o cabelo cai melhor para um lado do que para o outro. Zezinho, mas eu gosto do outro lado. Cara, não inventa moda. Não contraria, vai do jeito que ela cai melhor. Leva a vida com leveza. Eu só vou usar se eu achar ele rachado. Quando eu racho isso, eu fico com cara de senhorzinho de 80 anos. Não funciona direito. Zezinho, mas esse é meu estilo, ok, estilo feio. Posso mudar a sua vida dizendo que você usa no estilo feio? Não, não vou alterar nada. Mas eu sou obrigado a dizer que não é bonito. Porque nem sempre você sabe o que vai ficar melhor para ele. Eu estudei para isso. É o tal de todo mundo, eu sou, visagista.
Qualquer pessoa que estudou cabelo precisa entender de visagismo. Você faz mesmo sem saber. E aí o cara diz que visagismo é uma especialidade, ele vai e aí ele pega um cara com cabelão daquele tamanho, corta curto. Claro que dá uma mudança absoluta. Ou o cara vai lá, corta o cabelo do cara X e faz uma barba combinando com o rosto para deixar o rosto mais comprido, mais quadrado. É visagismo sim, mas foi mais a barba do que o cabelo. Ou seja, existe, mas não se preocupa tanto com isso, porque qualquer cabeleireiro que estudou, qualquer cara que trabalha com prótese capilar que estudou, é o mínimo que ele tem que saber qual é o corte que fica bom para o cliente. É básico igual e ter para se higienizar. É básico para você entender que você precisa fazer o melhor corte para o cara. E que é básico saber que isso não favorece o rosto da pessoa. É básico saber que isso não é a melhor forma que tem que se usar uma prótese capilar ou um cabelo nascido na cabeça. É básico para você saber que se eu uso esse cabelo para cima é porque o meu rosto é largo e é chato, eu preciso dar amplitude a ele. Eu preciso não ter cabelo aqui para afinar o rosto. Se eu tiver cabelo aqui, eu fico de capacete. Isso é básico de barbeiro, de cabeleireiro. Não precisa ser especialista em visagismo. Não precisa. Você precisa só entender, com o passar do tempo, o que você acertou, o que você errou. Para aquele tipo de rosto, qual foi o corte que ficou bom. Agora, olha isso aqui. O cara usar assim. Ou o cara chega aqui e diz, Zé, eu só vou usar se for dividido. Zezinho, você passa por isso? Sim. E eu vou e convenço o cara que o estilo dele é estilo feio. É estilo feio. Zé, fica artificial? Não, ó, dá pra ver o couro cabeludo, mas é estilo feio. Nerd, Mauricinho, e às vezes não combina com você. Talvez você esteja acostumado com isso, mas cara, a gente está aqui para isso. Aí se eu faço isso, não divido, ó. Vou com o cabelo todo para frente como se fosse fazer uma franja. E aí se eu quero aumentar o diâmetro do rosto, eu vou levantar um topetinho. Seja para o lado, seja para frente. Eu aumento o tamanho do rosto. Se eu pegar isso e deixar isso quadrado, fazer isso aqui, ó. Isso fica parecendo Frankenstein, quadrado. Se eu levo esse cabelo para frente, olha a diferença. Parece que o rosto afina. Ó. E eu não digo, eu sou visagista, eu sou especialista em prótese capilar e visagista. Gente, eu sou um cara que entende do que eu faço. Só isso. Eu estudei para isso. E é o mínimo que eu espero de alguém que se dedique a uma profissão, que ele saiba exercer o seu profissionalismo, a sua profissão bacana. Eu não espero, não é pô, o cara é o máximo, ele acertou meu cabelo. É obrigação, cacete, é obrigação. Você pagou para isso. Agora, você pode não aceitar a minha opinião. Você pode não aceitar a minha opinião. E aí eu te respeito, mas eu digo, cara, você tá feio. Eu não vou dizer que você está bonito se você estiver feio. Não adianta você usar um cabelo feio e chegar para mim e dizer assim, Zé, e aí, tá bonito? Eu vou dizer, você está feliz? Tô. É o que importa, mas está feio. Para mim está feio. Mas para mim não é o importante. É você estar bem. Agora eu não posso mentir para você que está bonito. Mesmo eu fazendo, o jeito que você está penteando está feio. O porquê disso? Cara, porque a coisa mais simples do mundo é dizer sim, por hipocrisia. Dizer não, cara, dói, é difícil. Você diz não para uma pessoa, você está destruindo toda uma construção que ele fez durante anos. Mas é pior você fazer e alguém de fora dizer assim, cara, como tá feio. Cara, como tá feio isso. E aí você vai dizer assim, pô, o Zezinho me enganou, ou o Zezinho não é o cara que eu esperava, isso não é legal. Mesmo sendo um pouco duro, entenda que é para o teu bem. Eu posso dizer sim, não tenho nenhum estresse, não tenho nenhum desencanto, eu não tenho que ouvir como eu vi ontem, eu acho que você só trabalha com nível financeiro alto. Não é. Eu gosto de trabalhar com excelência.
o quanto você tem de dinheiro, se você vai me comprar uma peça de 7 mil ou uma peça de 2.400, para mim não importa. A precificação eu ganho a mesma coisa, uma custa mais caro, a outra mais barata, mas o lucro de uma e da outra é igual. O que eu quero é que você tenha uma experiência bacana. O que eu quero é que você saia daqui feliz, que é o que você veio buscar. É muito simples você disser assim, eu quero assim, eu digo, aperto o F lá e digo assim, bora. Ele quer assim. Já fiz isso lá no passado? Já? Se deu bem? Não. Quando a pessoa chega em casa que não consegue fazer aquilo, não consegue reproduzir, ela se sente enganada. E ela vai vir dizer assim, Zé, não gostei, não ficou bom. Aí eu falo para ela assim, mas você pediu. Zé, se eu soubesse eu fazia sozinho, eu te procurei porque eu queria a sua opinião. Aí você diz assim, mas eu te avisei, mas você não deveria ter feito, ou seja, você nunca vai ganhar. Portanto, faça a coisa certa para não ter problema. Gente, ó, 2.700, vamos chegar a 3.000, teco na telinha, por favor. Cara, isso é mais do que qualquer curso que você já fez, eu tenho certeza disso. E que é o que os meus alunos que fazem o meu curso online têm. Porém, nem todo mundo que faz o meu curso se dá bem. Porque uma grande maioria das pessoas não querem ter trabalho, elas são preguiçosas mentalmente. Eu tenho um aplicativo chamado Netflix, que tem todas essas coisas que eu falo aqui, e tem gente que está 1 ano e nunca acessou. Porque diz que dá trabalho, que aquilo não é importante, que o cliente não liga para isso. Claro que liga, se o cliente usou, quem andou um dia de um carro super top, quando ele pega um carro básico, ele vai sentir uma diferença gigante. Quem nunca comeu num baita restaurante de chefe, não vai saber qual é o sabor que tem aquilo ali. Ou seja, se você não conhece, beleza, mas a partir do momento que você conhece, você não quer mais outra coisa. Porque você conheceu o melhor. Você até pode usar uma coisa inferior, mas você vai sempre lembrar daquela que foi boa. Aquela experiência boa que você teve. Gente, falta só 100 pessoas para a gente chegar aos 3.000 likes. Vamos lá, dedinho na tela. Então o que eu quero dizer para vocês, esses conteúdos que eu faço esporadicamente, não sou um cara, não sou ligado. Obrigado, 3.000 likes, obrigado. É que eu sou o pioneiro disso no Brasil, de mostrar isso. E eu queria muito que todo mundo pensasse assim. Cara, se todo mundo pensasse assim, teria tanto mais careca, todo mundo ia ficar rico. Porque ia ter muito mais gente querendo colocar cabelo. O que as pessoas não colocam é com medo de ser chacota. É o medo de não ser chacota, e daí você acaba colocando o que vem, e aquelas pessoas que não ligam, são desprendidas de vaidade, tudo bem, mas se uma pessoa tiver um pouco de vaidade, ou às vezes ela não tem condições financeiras, beleza, ela até pode colocar, mas o fundamento dessa live é dizer, venda a peça certa para o corte certo. O que as pessoas erram é vender a prótese e dizer para o cliente, você pode fazer qualquer penteado. E aí ele tem uma imagem que ele vai fazer um penteado e vai ficar assim. E aí ele vê aquela linha preta e ele diz, cara, me enganaram. Será que ele recompra de novo? Talvez não. Ou talvez você esteja uma minoria, ou todo dia você tem que impulsionar vídeo de milhares e milhares de reais para você ter sempre cliente novo, porque você não segura os antigos que você fez. E aí você não consegue se manter. E cada dia você tem que investir mais para mais cliente estar vindo, porque se você reter todo mundo, você não consegue atender. Então vamos ficar esperto nisso. Nem sempre aquilo que está bombando é o melhor, nem é o resultado que você vê. Não é a modinha. É você se identificar com aquilo que você viu. Isso é o top demais. Gente, eu preciso descer para cortar um cabelo, está me esperando. Obrigado por esses 3.200 likes. Obrigado de verdade. Cada vez que eu tiver um tempinho e tiver um conteúdo bacana, eu vou dar para vocês. Espero que você goste. Quem não nos segue ainda, começa a seguir. Quem gostou das explicações e se identificou, marca a avaliação, é de graça. Só para você conhecer. E depois você resolve se você quer comprar comigo ou não, beleza? Beijo, fui, obrigado de coração a todos. Até mais.